já deve ter ouvido falar sobre um movimento polêmico que vem rolando na internet, né? A respeito de homens que ditam regras e deveres para as mulheres como eles bem entendem. Se chama o Red Pill, um movimento machista que deve ter fim o quanto antes. E uma moça chamou muita atenção por ir contra tudo isso e criar conteúdos nas redes sociais detonando todo mundo que está fazendo isso aí, né? Todos os cidadãos. Nada entendem de mulher. Eu tô falando dela, da Bruna Volpi. Tudo bom, Bruna? Tudo bom, Jéssica. Obrigada. Feliz de ter dado certo esse encontro. Nossa, a gente tava querendo muito Bruna Volpi aqui. Me conta, esse movimento que vem surgindo, que não é nada bom, nada agradável, ele é um movimento que já existia há muito tempo atrás, até em outros países, e aí agora veio para o Brasil esse Red Pill, que é uma coisa retrógrada. Sim. Você vê assim que a gente tá, ao invés de progredir, a gente tá regredindo? Como é que você enxerga isso? Eu não acho que a gente está regredindo, eu acho que é um efeito rebote. Com o crescimento e a popularização do feminismo, né, eu acho que é natural uma resistência. Então, eu chamaria assim de um efeito rebote, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que não estão dispostas a se desconstruir, a evoluir, a aprender a se conscientizar, principalmente quando a gente fala de certas pautas. Cada pauta tem o grupo que é o opressor e o grupo que é oprimido. Quando a gente fala especificamente do machismo, da misoginia, o grupo opressor são os homens, né? Então, eles estão, quando o tema é machismo, eles estão num local confortável, né? Então, existe uma certa resistência de perder os privilégios, de perder o protagonismo, essa posição de poder, né, dentro do patriarcado. Então, você vê aí muita gente que se diz contra o feminismo, inclusive tem mulheres também, sem nem ao menos saber. Então, por exemplo, uma frase que eu escuto com muita frequência e é cansativo explicar, é assim, eu não sou feminista nem machista, como se as coisas fossem opostas, né? Então, eu sempre digo que eu tenho a impressão que metade da nossa luta é ter que explicar que feminismo não é o oposto de machismo. Exato, porque realmente tem muito isso ainda e fala-se muito nisso ainda. E você é cantora, sim, não é? Sim. Canta, compõe também. Desde quando que surgiu essa vontade sua de colocar muito pra fora essa sua luta, essa sua fala, né, para o feminismo e contra a misoginia, contra tudo isso que realmente desvaloriza a mulher, né? Coloca a mulher num valor de mercado que não existente. Nos coloca como mercadoria, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu sempre fui feminista, mesmo sem saber que essa palavra existia. Porque por ser uma pessoa que desde pequena eu já era muito hiperativa, já era uma pessoa que queria muito saber os porquês, explorar as possibilidades, a criatividade. Então, tudo que sempre foi muito podado em mulheres, especialmente em meninas, né? Aquilo, não pode isso, você é menina, não pode aquilo. Isso, não pode, vai sujar o vestido, aí vai aparecer a calcinha, eu tenho 5 anos, cara, entendeu? Então, por ser uma menina, por ter sido uma menina já que escutava muitos nãos com a justificativa de por que você é menina, eu nunca entendi. Mas o que tem a ver com a sua menina? Nunca aceitou? Nunca aceitei. Então, eu sempre fui uma pessoa que sofreu, eu sempre sofri muito, sofro ainda, por ser fora desse padrão que é imposto, que as meninas têm que ser delicadas, não podem falar palavrão e tal, né? É que aqui a gente tá num papo mais formal, né? Mas se você conversar comigo na mesa, eu falo palavrão, eu falo gíria e tal. E isso é uma coisa que até pouco tempo atrás, e em alguns núcleos ainda, é mal visto para meninas, né? Então, um homem falar palavrão, um homem ir para um bar, um homem gostar de noite, ou até mesmo a minha profissão, tem mulheres que são mal vistas só por serem musicistas, né? Sim. Isso é coisa de homem, né? Porque tá na noite e tal. Então, acho que eu sempre, como sobrevivência, tive que assumir uma postura feminista. E parece, né, Bruna? Fica muito claro que quando a mulher passa dos 30... as coisas pioram um pouco nesse sentido, né? Do dever, da obrigação, da cobrança. E a gente viu até nesse movimento muito triste aí do Red Pill, algumas falas nesse sentido. Mulher depois dos 40 não tem que ter namorado, não tem que encontrar namorado, ou mulher que tem filhos. É uma coisa assim que realmente coloca a mulher como
um objeto, né? Sim. Você tem até a idade tal, você não tá livre ali. Sim. E as coisas vão piorando nesse sentido, né, pra mulher. Vão piorando. Como que é a sua luta também pra falar com essas mulheres 40 a mais, mulheres mais velhas, que têm essa história de vida? Na verdade é muito irônico, porque assim, o etarismo, eu comecei a ter contato com esse conceito, né, há alguns anos, e eu nunca pensei que eu fosse sofrer etarismo agora, né? Jovem, né? Eu achava que eu ia sofrer etarismo com 50 anos, mas já era uma pauta pela qual eu lutava, pela qual eu tentava me inteirar e consumir conteúdos que falavam sobre isso. E esse movimento Red Pill, eles pregam que a partir dos 30 a mulher não tem mais valor de mercado. Então, desde que eu comecei a confrontar os homens que encabeçam esses movimentos, eu recebo muitas mensagens, assim, é até patético. Você está falando isso porque você já é uma idosa, você é uma velha rabugenta, você é uma velha... Enfim, eu recebo uma vovó. Meu Deus. Sim. E a coisa vai piorando, porque tem um desses caras que fazem conteúdo disso. Esses dias eu recebi um vídeo no qual ele falava assim: as mulheres de 40 anos, elas já estão não sei o quê, porque se as de 20 já estão com o corpo deformado, imaginem as de 40. Então, Deus. tipo, tá baixando. E é um discurso, né? Eu até falei pra minha amiga que me mandou, a Vanessa, que é influencer também. Eu falei assim, esse discurso chega a ser pedófilo. Porque se uma mulher de 20... menina. Para essas pessoas já está acabada, deformada, ele usa esse termo, deformada. Então, é um discurso pedófilo, porque ele quer dizer que só as crianças, novas, né? só as crianças e adolescentes é que têm valor de mercado. Então, esses discursos... valor de mercado, é né? horroroso, né? É Como se a horrível. gente fosse uma boneca na prateleira, né? E pegando um gancho de uma estudiosa de gênero, a psicóloga, que eu adoro citá-la, Valesca Zanello. Ela é maravilhosa, e ela faz uma metáfora com a prateleira, né? Então, eles colocam mulheres em prateleiras. Então, quanto mais dentro do padrão, né? Ou seja, mais perto dos 20, magra, branca, loira, você fica pra frente da prateleira. E aí, se você for gorda, se você for mais velha, se você for negra, enfim, você vai ficando para trás na prateleira. Então, somos realmente tratadas como mercadoria, é um movimento criminoso. Falou tudo. E a importância de você estar aqui falando com isso com a gente é muito importante e muito grande, né? Inclusive, você coloca muito dessa sua força nas suas músicas também, Sim, né? coloco. A gente vai ver agora uma música sua, que é a Bruna cantando O Cara de Pau. Vamos ver.
Tá dado o recado ali, né? Quem conhece algum homem desse tipo já marca lá o nome, já manda. Já encaminha, já compartilha, né? Inclusive, eu queria te perguntar isso, sim, sabe? Eu sei que você vai à luta, que você põe ali a sua cara na rede social falando tudo. É muito desafiador, a gente tá em 2023, mas ainda é muito desafiador fazer isso. Precisa ter muita força, assim, você recebe muito famoso hate, né? O famoso mensagens negativas, mensagens não boas de ler, você recebe muito isso? Recebo, mas assim, ainda bem as mensagens de carinho são num número 100 vezes maior, né? Só que o hate, ele é muito pesado, né? As mensagens que eles escrevem são muito pesadas. Não é um hate assim, tipo, que também tem bastante, você canta mal. Tem muito disso, mas tem uns que são muito pesados, né? Tem uns que vêm, como da própria história que viralizou, né? Tem ameaças de morte. Tem coisas que eu não consigo pronunciar aqui, pra você ter uma ideia, porque envolve palavras muito pesadas, palavrões, não dá nem pra eu falar aqui, entendeu? E a maioria do público masculino? Suponho. A maioria gritante é público masculino. Porque é muito difícil ainda, né? Você colocar tudo isso pra fora. Como é que você lida com tudo isso? Olha, pra ser sincera, eu vejo, pra mim parece que você tá tudo bem. Eu lido muito de boa. Na verdade, o povo fica até assustado. Porque, por exemplo, tem uma rede social específica que é a rede social que eu mais tenho hater. Porque é uma rede social que tem um pessoal mais conservador e tal. E então lá é onde mais... E às vezes eu tô com as pessoas e me perguntam sobre isso e eu falo, gente, olha aqui, vamos procurar. Aí eu abro essa rede social e coloco assim, né, nos comentários e eu morro de rir. Principalmente nesses que eu tô... Eu sempre abro uns vídeos que eu tô cantando, porque são os comentários mais engraçados. Assim, ó, nossa, mais desafinada que o Homer Simpson, por exemplo. Não dá. Mas ainda bem que você lida bem com tudo isso. Inclusive, espero que você continue lidando muito bem. Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui falar com a gente. Agradeço. É muito importante realmente essa pauta, onde você puder ir trazer tudo isso. Obrigada. Eu que agradeço, sucesso pra você e continue aí na luta. Obrigada. Tá bom?